O cara tá com o joelho nervoso. Também que é só o joelho. Só o joelho. Começa assim. Só o joelho. Começa assim. Bom dia a todos. Bom dia. Dá início à nossa 123ª sessão ordinária da relatora GR, no dia 18 de dezembro de 2013, às 9 horas, na sala de reuniões da nossa sede provisória. 31 da ata, tem o quórum. Item 2, leitura e discussão da ata da sessão anterior. Eu pergunto aos conselheiros se tem alguma consideração, já que ela foi enviada antecipadamente a todos. Dona Carolina Guilherme. Fica aprovada por unanimidade a ata da reunião anterior. Pela presença aí do pessoal da CELG, tem alguma falta de saneamento, para a gente aproveitar também a gerência de saneamento. Então, nós vamos fazer observação de pauta aí de alguns processos para a gente julgar primeiro esses processos. Porque nós temos aí primeiro item 3, com reconsideração de juízo, processo está a cargo da conselheira Ana Carolina, item 3.1, então a gente já fala publicamente do processo 3.1. Uma palavra. E os 12. 12 é a Ana Carolina também? Não. Então vamos dois depois, vamos por parte. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra. Com a palavra, a conselheira Ana Carolina. O processo 2009 dá 10 mil. Aproveitando a presença do pessoal da CELG, vocês podiam se identificar, por favor? Daniela, da assessoria da diretoria de regulação. João Fernando, do PIB, Luiz Humberto, da assessoria da diretoria de regulação. E Eduardo, da assessoria da diretoria de regulação pública. Com a palavra, a conselheira Ana Carolina. Estão presentes aqui também o gerente de energia, o Jorge. Carrasco da CELG. E a representante da gerência de saneamento, a Rosa. Ok? Esse processo ele já está em fase de juízo, de reconsideração. O processo 2009 na 10.654 de P&D, e geralmente nós nem a gente só analisa se há algum fato que modifica a decisão anterior do conselho. Ele já passou pelo conselho, né? Geralmente a gente nem relata nessa segunda etapa aqui no conselho, mas pela presença deles aí, até para dar oportunidade de falar, mas aqui a gente geralmente já vê só o próprio relator ver se teve algum fato novo na nova documentação, recurso também, mas para pedido de reconsideração. E, geralmente, se não há fato novo, nós já manifestamos pelo encaminhamento para a ANEEL. Eu não sei se vocês estavam aqui nesse processo de julgamento, de recurso. Hoje nem caberia tanta discussão, mas, enfim, eu vou só o que eu puder, que o Jorge me ajuda, porque esse processo é complexo, ele diz respeito a vários projetos. Só um minutinho, esse processo tu incluiu naquele. Ele não foi aceito. Ele incluiu, mas a ANEEL ela recusou ele no TAC. Exato. O PID e PE, a ANEEL não aceitou para formação de fato. Inclusive, os processos estavam em julgamento da ANEEL, julgamento normal, porque ela não concordou em pedir de TAC para eles. Sem dizer que ainda está em função também, tá? Sim, o TAC ainda está sob discussão ainda, né? Não tem nada fechado. Esse processo especificamente ele fez parte de um grupo, está até aqui o despacho, que a ANEEL não aceitou para fazer o TAC. Tem um grupo aqui, tipo 5, ele está dentro deles, o 4, está indo deles. Bom, ele. Deixa eu fazer rapidamente aqui. A fiscalização foi em novembro. De novembro a dezembro de 2009, caracterizou-se pela avaliação quantitativa de projetos pertinentes ao ciclo de pesquisa e desenvolvimento de 2006 2007, através da análise de formulários de 11 projetos de pesquisa e desenvolvimento deste ciclo. 11 projetos, conforme o relatório está aqui. Não vou ficar repetindo números, porque
foi constatado que a concessionária não cumpriu com os prazos estipulados no despacho 1156/2009 da ANEEL, que estabelecia que as atividades do programa deveriam ser iniciadas até junho de 2009 e fossem concluídas até 31 de maio de 2010. Esse era o despacho da ANEEL para os 11 projetos. O autuado foi notificado, com conhecimento da resolução, apresentou recurso tempestivo, ratificando todos os termos da defesa apresentada anteriormente, alegando em suma que o atraso no cumprimento do cronograma dos projetos deu-se em virtude da demora na aprovação dos projetos pela ANEEL e dificuldades para o cumprimento da Lei 866 de 93, que é a Lei de Licitação. O processo foi encaminhado a este gabinete para relato do mesmo Conselho Regulador, quando foi ratificada a decisão da Câmara de Energia. O processo já passou pela Câmara, já passou pelo Conselho, relator do conselheiro Danilo, da época do conselheiro Felício. E o concessionário foi notificado em julho de 2013 dessa notificação e vai apresentar recurso para pedido de reconsideração caso houvesse interesse. Essa multa aqui é de R$ 1.288.391. Ela apresentou esse recurso para pedido de reconsideração de forma tempestiva. Bom, em suma, ela afirma nessa última peça, alegou que o valor não aplicado no período determinado pela ANEEL correspondeu a 50% do valor previsto para o ciclo e que a penalidade aplicada no auto de infração representa 65% do valor aplicado da aplicação financeira prevista. Alegou ainda que os atrasos dos investimentos não trouxeram nenhum prejuízo ao consumidor e também não foi oferida vantagem para a concessionária. Anexou comprovações financeiras de repasses de valores às instituições executoras de projetos de pesquisa e desenvolvimento. Bom, atendendo ao despacho lá no meu gabinete, eu questionei algumas coisas para a gerência de energia, perguntei mais algumas dúvidas e por que ela, na primeira defesa, ela apresentou intempestiva. Até o conselheiro Danilo tinha perguntado alguma metodologia de cálculo e o Jorge explicou isso, que foi tanto que foi mantido nesse valor a multa. Bom, aí a gerente de energia deu mais algumas explicações, depois o Jorge passa aqui. Ele apreciou um a um dos argumentos de forma clara e objetiva, detalhando as etapas e métodos técnicos da fiscalização questionados pela empresa, posicionando-se finalmente no sentido de que não existem fatos novos no recurso que modifica a decisão contida na resolução 743 do Conselho Regulador. Eu vou pedir a ajuda do Jorge, porque é muito complexo mesmo esse processo. Não, de uma forma assim, bem resumida, a legislação se compõe de duas não conformidades. A primeira, deixar de implementar nos prazos previstos o programa de pesquisa e desenvolvimento tecnológico no setor elétrico ciclo 2006-7. Como a conselheira relatou, ela tinha previsão para início em maio de 2009, é isso? Junho de 2009. Junho de 2009 até maio de 2010, que ela deveria ter encerrado a execução do programa de P&D. Então, a primeira oportunidade, quando nós fizemos a fiscalização, foi constatar isso. Ela não cumpriu o prazo. A segunda não conformidade, deixar de investir o montante mínimo aprovado no despacho ANEEL 1156, detalhe, deixar de investir o montante mínimo no prazo de execução. Então, foram essas duas não conformidades que gerou o auto de infração. A primeira defesa apresentada pela concessionária, ela foi intempestiva, não foi analisada por conta disso. Ela chegou até o conselho, mas não por estar intempestiva, não foi analisada. O recurso que ela apresenta para a ANEEL, que está sendo feito o juiz de reconsideração, ela é tempestiva. E a análise que foi feita foi uma análise puramente técnica, onde nós comparamos se tinha algum elemento que alterasse a decisão contida na auto-infração, que era, ela não cumpriu o prazo, os investimentos não foram feitos também dentro do prazo. Então, nas documentações apresentadas pela CELG, ela demonstra que ela concluiu os programas, mas concluiu fora do prazo. Então, por tentar a conclusão ter sido fora do prazo, não tem nenhum documento que mostre
que houve uma conclusão a mais dentro do prazo que era estabelecido pelo despacho ANEEL, nós não consideramos como fatos que modificassem aquela decisão. Então isso não foi isso. Ela concluiu? Concluiu. Trouxe a comprovação através de repasses feitos tanto para a FUNAP, para a FUNCAT. Uma ressalva que eu coloquei na análise que eu fiz, que apesar de aprovar os repasses, eu também não tinha como auditar se os recursos foram devidamente aplicados dentro do projeto, porque não tinha apresentações de notas fiscais, de recibos, e comprovar se a utilização dentro do recurso, mas dentro do programa. Mas que nada mudaria, a decisão continua aí, porque o que reforça essa apresentação de dados é que foi concluído, mas concluído fora do prazo. Esses documentos, só para esclarecer melhor, nós analisamos um a um aqui, a documentação vasta, tem, basicamente, ela apresenta a comprovação de repasses para as instituições, né, de pesquisa que ela contratou para realizar, que são essas que o Jorge falou, e em analisar as datas, a maioria é de final de 2010, ela tinha que ter finalizado em maio de 2010. Então, esses repasses são de novembro de 2010 e depois o resto é tudo 2011, 2012 e 2013. Muita coisa aqui. Ela comprova o repasse bem tardiamente para essas instituições e depois de pesquisa, né, que ela contrata, e depois, só que o que o Jorge está falando é que ela não anexa nota fiscal de comprovação de prestação de contas dessas instituições. Eu queria até saber como é que funciona isso deles, na hora que abrir a palavra para eles, saber como é que funciona essa prestação de contas da instituição contratada pela ACEL, que aqui não há nenhum comprovante da instituição com que ela executou nota fiscal e tal. Eu queria fazer uma pergunta. Do que você falou aí, a impressão que dá, detalhadamente eu não lembro desse processo, porque já passou por aqui. A autuação ela tem dois requisitos. Um é não aplicar e o outro é não cumprir o prazo. O aplicar, pelo que você está relatando aí, ela comprovou, fora do prazo, mas comprovou. Isso não é nenhuma atenuante? Não seria uma atenuante? Meu parecer é sempre técnico. Claro. Tecnicamente, ele não comprova. Não tem emoção nenhuma. Ele só olha o que está escrito lá. Porque a norma faz o seguinte: ela tem que aplicar conforme normas estabelecidas pela ANEEL. É isso que está na resolução. O que a ANEEL estabeleceu? O programa deveria ter início em junho de 2009 e término em maio de 2010. Conclui-se. A aplicação financeira deveria preceder o término da execução física. Então, é nesse conceito que a gente trabalha. Olha, ela está expressa na norma que a aplicação financeira também tem que ser dentro do prazo, como está na execução financeira. Mas o entendimento técnico é esse. A aplicação financeira não pode ocorrer depois, porque não faria sentido. E um critério que a gente utiliza, quando a gente está avaliando as notas fiscais, se tem nota posterior à data da conclusão, a gente utiliza uma margem de um mês após a data da conclusão, a gente simplesmente despreza aquelas notas fiscais, entendendo que ela não cumpriu com a determinação da ANEEL para prazo de execução. Então, é esse critério técnico. Concluiu, como você perguntou, não poderia ser um atenuante? Essa análise não é técnica, não é minha. Mas para atender a solicitação da conselheira, eu falei para ela, eu não tenho também como afirmar que a concessionária aplicou todo esse recurso, porque eu só tenho repasses dela para a fundação. Eu não tenho comprovação. Nem o convênio, nem o contrato não foi anexado. Não, mas não é bem por aí. A que eu quis colocar para ela é o seguinte: só o fato de ter o repasse não é uma garantia que a execução foi adequada ao programa. Um exemplo disso: no início do processo, né, de fiscalização, nós solicitamos da concessionária, eu quero não só o repasse, mas eu quero também as notas que comprovem a operação desse repasse. Foi solicitado por escrito isso. No início da fiscalização. E nessa fiscalização, nós relacionamos uma sequência de notas fiscais
que não condizem com a aplicação do projeto de pesquisa e desenvolvimento. Eu até mostrei no processo para a conselheira, tinha gastos de restaurante, gastos de compra de supermercado, a gente não entende o motivo que está relacionado aí. Foi por esse motivo que eu relatei para ela. Como agora a funcionária comprova até a aplicação financeira através de repasse, eu não tenho condição de verificar, olha, foi realmente aplicado, como nós fizemos no início da fiscalização do programa. Então, foi a questão que eu coloquei técnica. Que ela garante que ela comprovou, repassou, comprovou. Só que eu não tenho como certificar se o repasse foi. Não sei se você está percebendo o que eu estou pensando aqui. Tecnicamente também. Minha dúvida é a seguinte: se nós temos que aprofundar até esse ponto, por isso que eu perguntei se ele tinha colocado por escrito. Porque o programa ela tem que executar ou contratar um terceiro. Ela contratou uma instituição idônea, né? Essas ações que está falando aí, elas, teoricamente, elas são monitoradas pelo Ministério Público para fazer tal serviço, né? Aí ela comprovou que repassou o recurso para lá. Minha dúvida é, nós temos que chegar até esse ponto, ela tem que apresentar resultados, né? Não especificamente nota fiscal. Tinha que ser juntado no processo os resultados, feito o contrato e o resultado do contrato. A auditoria de como foi feito dessa parte, eu acho que isso é uma coisa interna da SEL. Meu pequeno entendimento, não sei como é que é a norma da ANEL. É por isso que eu separei. Tecnicamente, o meu olhar é nesse ponto. Eu quero números, papéis para comprovar. Tecnicamente, é assim que a gente trabalha na fiscalização. Agora, a análise posterior da conselho, aí eu só me... Mas eu estou te falando da mesma maneira, documentos. O contrato, o que era o serviço, se enquadra dentro do projeto que está previsto, apresentado pela concessionária para a ANEL, e o resultado. O resultado, a ANEL, ela encaminha relatório em termos de projeto para a ANEL. Ela já tem um relatório final, tem os relatórios de acompanhamento. Ela encaminha para a ANEL comprovando que ela executou. Que a gente só contou que executou sim, mas foi para o processo. Então isso é fato. Não precisa trazer nota, não precisa trazer nada. Bom, Vai esclarecer. ser breve aí, nós temos uma nova licença. A gente queria ouvir a fundação aí. Que é o responsável dele? Isso. Tá tão ruim isso ali atrás, né? Você fala bem grande. Até o conselheiro, o outro que você ajudou a chegar. Você vai falando aí, mas basicamente a minha dúvida além, eu sei, da questão da lei da licitação, dos prazos que a ANEL dá para responder à aprovação dos projetos, minha dúvida é o seguinte: se deveria, prazo de um ano, já estava me explicando que é um ano para iniciar e para finalizar, depois ela até mudou a metodologia, né, para ciclos maiores. Mas para finalizar, em maio de 2010, por que tem esses repasses tão tardios? Chega só um pouquinho para cá. Professor, pode ficar sério aqui, guardando. Horrivelmente emagrecendo. Meu ídolo.